E aí, é a informação do Corinthians que você quer? Então bora para mais um vídeo. Fala pessoal, eu sou Adriano Silva, falando diretamente aqui do CT Joaquim Grava, Zona Leste de São Paulo, onde o Corinthians encerrou os preparativos para enfrentar o Fluminense por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Mais um jogo decisivo na vida do Coringão, que não pode empatar e muito menos ser derrotado amanhã no Maracanã. Por quê? Porque o Fluminense está atrás do Corinthians, os dois estão na zona de rebaixamento, só que o Fluminense está atrás do Corinthians com um jogo a menos. Se ele ganhar do Timão, ele passa o Corinthians em pontos e continua com um jogo a menos, ou seja, se distancia. Então, amanhã é ganhar ou ganhar. Fluminense que vai ter alguns desfalques importantes. Não vai ter o Paulo Henrique Ganso, seu principal armador, e o seu grande destaque, que é o John Arias. Aquele jogador que joga pela ponta ali, faz muita fumaça, dá muito trabalho para os adversários. E isso é um alívio para o Corinthians. Você já imagina o John Arias caindo ali pelo lado do Fagner ou pelo lado do Hugo. Aliás, eu não quero nem imaginar isso daí, cara. Corinthians que tem dúvidas na sua escalação, principalmente no sistema de jogo. O sistema de jogo é o que vai definir a escalação. Por quê? Se o Corinthians jogar com 3 zagueiros, teoricamente seriam Kaká, André Ramalho e Félix Torres, com os 2 volantes sendo o Rian e o Charles, já que o Ranieri sentiu uma contusão, que ainda não foi esclarecida pelo Corinthians o grau da contusão e nem o prazo para que o jogador volte aos gramados, e o Alex Santana, que já tem um tempo que já está se recuperando de um estiramento na coxa. Com isso, o Corinthians, como eu disse, tem a sua opção de jogar com os 3 zagueiros, o Rian e o Charles de volantes, ou pode jogar com 2 zagueiros e colocar o André Ramalho como volante. André Ramalho que já jogou nessa posição aí, lá no PSV da Holanda, para ele não é segredo. Nos últimos minutos contra o Bragantino, ele também fez essa função, mas a gente há de convir que o cara é muito melhor na zaga. Apesar de ele ter uma saída de bola muito boa, dá muito mais segurança na zaga. Inclusive, na minha opinião, se fosse para ele jogar de zagueiro, entre os 3 zagueiros, o cara deveria ser o zagueiro do meio. Ele deveria ser o líbero para começar as jogadas. Não como o Ramon Dias chegou a colocá-lo várias vezes jogando pela direita ali, para fazer cobertura principalmente do Fagner, que a gente já sabe que não está bem fisicamente. Isso posto sobre o jogo, algumas informações aí sobre contratações. O Corinthians está tentando aí acertar, finalizar a contratação do José Martínez, um venezuelano que joga no Philadelphia Union, tem 30 anos, viria em definitivo ao Corinthians pela quantia de 2 milhões de dólares. Segundo algumas informações, o cara está praticamente certo aí, só restando alguns detalhes. Tá certo que essa diretoria do Corinthians aí, alguns detalhes são sempre preocupantes. E o centroavante, que é o Héctor Hernández, um espanhol de 28 anos, que surgiu nas categorias de base do Atlético de Madrid, passou por alguns clubes menores da Espanha, como Almeria, como Albacete, chegou a jogar no Mônaco. Um dos destaques de muita gente é que ele jogou no Mônaco com o Mbappé, mas até aí, né, a gente nunca ouviu falar do cara. Mas a minha esperança é que ele tenha sido uma indicação do Ramon Dias, assim como foi o Verratti no Vasco da Gama. Espero que não tenha sido apenas o Cifute do Corinthians que viu lá o cara, falou, ó, tá sem clube, bom custo-benefício, mas não dá para criticar. E alguns jornalistas aí noticiam que a vinda do centroavante aí, do Héctor Hernández, não ia inviabilizar a contratação do Carrillo, que é um outro centroavante argentino, mas que o clube também não está muito afim de liberá-lo. Lembrando sempre, pessoal, que melou a contratação aí do Gonçalo Plata, o clube lá árabe estava pedindo muito dinheiro, e o Alex Arce, que era da LDU, a LDU também resolveu não liberá-lo, principalmente depois que o companheiro de ataque do Alex Arce se machucou, os caras não iam ter como repor, porque lá já fechou a janela de transferências. O Arce vem muito bem lá no clube, é o principal atacante,
e não teria como repô-lo também. Então os caras iam ficar sem os seus dois principais atacantes, preferiram não liberar o cara agora. Quem sabe o Corinthians, na virada do ano aí, vá atrás do cara. Eu realmente não sei se é uma boa, não conheço muito sobre o jogador, mas vale a pena tentar, né? Se não for um investimento tão alto, vale a pena tentar. E outra informação aí que causou polêmica, o jornalista Samir Carvalho, do canal Café do Setorista, no YouTube, ele informou que o Corinthians teve uma negociação aí com a Shopee, seria para um patrocínio pontual no jogo contra o Grêmio pela Copa do Brasil, mas que não foi para frente. A Shopee depois se interessou, inclusive, em fazer um patrocínio fixo. E por incrível que pareça, segundo o Samir Carvalho, a diretoria do Corinthians não se interessou mais, deixou de lado esse patrocínio aí, porque ficou com medo das piadas que os rivais fariam. Tipo, o presidente da Shopee, o diretor da Shopee, olha o time da Shopee. Cara, eu acho uma grande bobagem. Se a quantia fosse boa, dane-se as provocações dos outros. Essa diretoria, ela se mostrou muito amadora. É óbvio que não é comparável à renovação e transparência que estava aqui no clube antes, que deixou o clube nessa falência que todo mundo conhece. Mas, pô, os caras ficam se pautando aí por rede social, por essas opiniões aí de Twitter, esse tipo de coisa. E o Corinthians acaba perdendo oportunidades por causa disso. Mas vamos aguardar, torcer muito pro Timão amanhã, que tem que vir uma vitória de qualquer jeito. O ataque do Corinthians, que eu acabei só falando a defesa aí, né? E o meio-campo. O meio-campo eu disse que poderia ser Rian, Charles, tem o Rodrigo Garro. O Romero ainda não sabe se vai voltar. E aí a gente tem a opção aí de Thales Magno, Giovani, e ver se o cara vai jogar com o Pedro Henrique, se vai colocar mais alguém no meio-campo. Ainda é uma total incógnita. O time acabou de sair aqui do CT, num ônibus aqui, que não é o ônibus do Corinthians. Parece que os caras não usam mais aquele ônibus todo envelopado, não sei se por medo de alguma coisa. Quem diria, né? Jogadores do Corinthians aí com medo da própria torcida, com medo da repercussão. Mas é isso aí. Torcer muito pro Timão amanhã, que venha um bom resultado. E eu vou voltar aqui para trazer mais informações. Muito obrigado aí pela sua audiência. Obrigado por você estar me acompanhando. Fiquem com Deus e vai Corinthians sempre. Eu sou Adriano Silva, Dri Silva, sempre por aqui. Valeu, galera. Até mais.